A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, que bom poder estar aqui com vocês mais uma semana, trazendo aqui mais uma aula, uma pré-aula aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 11, louvado seja o nome do Senhor, que tem por título A Realidade Bíblica do Inferno, né? Louvado seja o nome do Senhor. O inferno é real, ele existe, e nós devemos, né, praticar nessa caminhada boas ações e ter consciência, nessa consciência de que o inferno ele existe e que muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para desprezo eterno, né? Vamos aqui, o que nós vamos estudar nessa lição de hoje? Na lição de hoje, dessa semana, estudaremos aqui a respeito do inferno, né? Muitos evitam falar sobre esse tema. É igualmente o livro de Apocalipse, muitos evitam ler o livro de Apocalipse, que diz que é um livro que, né, se assustam com muitos símbolos, muitas coisas que ali tem. E assim, quando se trata do inferno, do diabo, né? O pessoal muitas vezes evita esse assunto, mas é necessário para que nós possamos levar uma vida de santidade, nos preocupando, porque existe uma maneira de que nós, né, seguirmos essa caminhada. Então, você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu like, comente aí, fortaleça aí nosso canal com a sua inscrição, ative o sininho das notificações para que cada vez que a gente colocar um trabalho novo, o YouTube possa estar aí indicando para você. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos lá a este maravilhoso vídeo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa lição nós vamos estar aqui falando, né, a respeito do inferno, né? E não se deve evitar porque, na verdade, nós precisamos conhecer as artimanhas do inimigo para nós podermos fugir dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos, né, resistir ao diabo e ele fugir de nós, né? Então, não falar a respeito desse assunto, né, não evita que alguns caminhem em sua direção. Então se a pessoa evitar falar desse assunto, do assunto do inferno, isso aqui não vai evitar que algumas pessoas vá caminhando em direção ao inferno, né? Pelo contrário, quando nós falamos que as pessoas vão ficar temerosas e vai ver como que ele é lá através da palavra e eles vão querer se desviar do inferno, né? Então, um dia todos nós vamos experimentar a morte, ok? Independente da classe social a que pertencem, né? Religião ou títulos. E sabemos que depois da morte segue-se o juízo, né? Que é o céu ou o inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano, não. Por essa razão, nos sentimos incomodados muitas vezes de falar a respeito dele, né? Contudo, a sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa carreira, né? Embora esse seja aqui seja um assunto difícil de tratar, na realidade o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento. Jesus ele pregou muito sobre isso aqui e ensinou aos discípulos também falarem deste assunto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui rapidinho para o textuário. Louvado seja o nome do Senhor. O textuário diz assim: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o lago, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vejam só, está lá em Mateus 25 e 41. Essa passagem, meus irmãos, descreve o castigo dos maus, como consentimos, né? Consistindo aqui de a separação, quando ele fala afastai-vos de mim. Então, segundo lugar, nós temos aqui associação, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aqui se associa ao diabo e aos anjos. E terceiro, para o fogo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, pois inferno significa separação. Ouça isso no nome de Jesus. Os maus ouvirão as terríveis palavras: afastem-se de mim, malditos, certo? E o que é o oposto de bem-vindo, bendito do meu Pai,
né? Além como está lá em Mateus 25:41, né? Além de ver também lá em Lucas também 7:23, Lucas 13:37, estes irão para o castigo eterno, né? Mateus 25:46. Então sua morada será fora do salão do banquete da festa, né? Daquela festa nupcial, lá na porta fechada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro está o noivo, dentro estão também todos os que aceitaram o convite antes que fosse tarde demais. Fora estão os filhos do reino que, havendo desprezado o chamado da graça, se põem a bater na porta em vão, né? Lucas 13:28. Fora também estão os cães, como está ali em Apocalipse 22:15. Os maus são lançados nas profundezas do abismo, sem fundo mesmo. Apocalipse 9:1 e 2, Apocalipse 11:7, Apocalipse 17:8 e Apocalipse 20, versículo 1 e o 3. E assim se afunda também para sempre, né? Infindavelmente longe da presença de Deus e do Cordeiro. Isso é um triste fim para a vida daqueles que rejeitarem a, a presença de Deus, rejeitarem o caminho da salvação, rejeitarem o caminho que vai para o céu. E em segundo lugar, irmãos, inferno significa associação, a mais repugnante de todas as companhias. Os maus habitarão para sempre com o diabo e seus anjos, para quem o fogo eterno foi preparado. Certo? Quando nós lemos agora que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em terceiro lugar também, o inferno é um lugar de fogo, né, de chamas. Esta é a linguagem de toda a Escritura. Você pode ver, tem muitas referências aqui, nós não vamos estar falando tudo aqui, mas Isaías 33:14, Isaías 66:24, Mateus 3:12, Mateus 5:22, Mateus 13:40, 42, versículo 50 também, Mateus 18:8, versículo 9, Marcos, capítulo 9, versículo 43 ao 48, e Lucas 3, versículo 17, e aí sucessivamente. Então, esse fogo, amados, é inapalpável. Ele devora por toda a eternidade. John Charles Reid, ele diz assim: tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia, também o céu é um dia interminável, sem noite, e o inferno é uma noite interminável, sem dia. Vocês estão vendo aqui? O céu é um dia interminável, sem noite, quer dizer, não tem escuridão. Lá, a luz do Cordeiro, a luz de Deus, é quem ilumina aquele lugar. E o inferno é uma noite interminável, sem dia. Lá só tem trevas, escuridão, sofrimentos. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui para a verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Certo. De acordo com pesquisa realizada em 2014, 81%, vejam só, 81% dos americanos adultos acreditam no céu e 80%, né, esperam ir para lá quando morrerem, certo? Então, 81% eles acreditam no céu, os americanos, e 80% deles esperam ir para lá quando morrer. Então, 1% tem dúvida, né? Em comparação, cerca de 61% acredita no inferno, mas menos de 1% pensa que é provável que ele irá para lá. Vejam só. Em outras palavras, uma pequena maioria de americanos ainda acreditam que o inferno existe, mas o medo genuíno do inferno é quase inexistente. Então, eles não acreditam, não têm medo. E esses que não têm medo, que talvez não tenham muita crença assim, é um perigo porque talvez eles vivam a vida de qualquer maneira e achando que não existe castigo eterno, né? Mesmo os evangélicos mais conservadores não parecem mais levar o inferno muito a sério, né? Durante décadas, muitos evangélicos têm minimizado verdades bíblicas inconvenientes aí, negligenciando qualquer tema que pareça exigir sombria reflexão. Doutrinas como a depravação, né, a depravação humana, a ira divina, a excessiva pecaminosidade e a realidade do julgamento eterno desaparecem da mensagem evangélica. A gente vê que muitas pessoas evitam falar nesses assuntos,
porque eles acham que, sei lá, eles estão pensando, né? Então, eles menosprezam esses assuntos para não espantar as pessoas, para não assustar e por aí se vai, talvez, né? Então, é um sério equívoco, né? Imaginar que nós melhoramos a escritura ou intensificamos sua eficácia ao cegarmos suas pontas afiadas. Irmãos, a escritura é uma espada, não um cotonete, e ela precisa ser totalmente desembainhada antes de poder ser posta ao uso a que se destina, certo? Então, a palavra de Deus, amados, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta para cá e corta para lá. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Então, o Evangelho é para ser uma afronta ao orgulho carnal, ofensivo às sensibilidades humanas, tolices aos olhos da sabedoria mundana e contrário a todos os julgamentos carnais. Ok? Então, não fazemos nenhum favor a ninguém quando minimizamos a verdade de Deus, a verdade da ira de Deus, ou negligenciamos aí, né, mencionar a severidade do seu julgamento. Nós certamente não eliminamos a ameaça do inferno ao nos recusarmos aí a falar ou pensar sobre isso. Se nós verdadeiramente cremos no que a Bíblia ensina sobre o destino eterno dos incrédulos, né? De maneira alguma é amoroso permanecer em silêncio e recusar-se aí a soar o alarme apropriado. Portanto, declaramos em alto e bom tom: o inferno é real. A gente temos que falar para aqueles que estão andando a passos largos, né, na vereda, no caminho largo, porque se nós não falarmos, querido, e a pessoa aí chegar no inferno, Deus vai requerer de nós o sangue daquela pessoa. Ouça isso no nome de Jesus, como Deus falou para Ezequiel. Então nós temos que estar alarmando, temos que estar tocando a trombeta dele, tem que estar falando nos quatro cantos do mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Então vamos aqui para o primeiro tópico, né? Vou trazer aqui uma breve introdução rápida, aqui falar aqui um pouco sobre esse tópico aqui, o pensamento humano a respeito do inferno, né? Vamos ver aqui, reencarnação, que é que muitos pensam nisso aí. Essa, irmãos, tem sido a visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas no túmulo de Allan Kardec. Olha só, tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer, olha, e progredir sempre. Esta é a lei. Veja só. A Escritura não ensina reencarnação, de maneira nenhuma. A Bíblia não ensina isso. Antes ela diz aos homens: está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, como nós já falamos aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, muitos vai nessa doutrina aí de Allan Kardec e achando que a pessoa vai renascer, nascer, morrer e renascer e progredir sempre. Não é assim, não é um ciclo assim que você vai continuar, né, circulando, não. Morreu agora, segue-se o juízo, louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico primeiro, materialista, naturalista. Vamos ver aqui. Este grupo, embora menor, tem forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma. Veja só, ele nos diz que não temos almas, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. Esse aqui é o materialista naturalista. Veja só. Simplesmente deixamos de existir, tomando as escrituras como autoritativa, né? Encontramos aí o Senhor Jesus dizendo: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui Jesus vem aqui contradizendo eles, né? O materialista naturalista. Jesus aqui fala para nós não temer o homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada com a alma, não pode matar a alma. Agora ele mostra a quem nós devemos temer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, versículo 28.
certo? Então, isso aí, desse materialista naturalista, isso é uma doutrina de demônios, e lá em Timóteo fala que nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que vêm trazendo doutrinas de demônios, doutrinas erradas, ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, universalista. Veja só, alguns contemporâneos têm adotado essa visão, entre eles o próprio Robo Bell, né? É também a teoria exposta aí no livro de Cabana, no livro de Cabana. É, nós vamos ver aqui, eles ensinam que no final todos que estão no inferno serão salvos e o inferno esvaziado. Isso é, também é uma mentira, uma teoria muito enganosa, certo? Dizer que todos que estão no inferno, eles acreditam que a pessoa vai para o inferno, sim, e depois vai ser salvos. Isso aí é como muitos católicos ensinam que existe o fogo do purgatório e a pessoa morreu, vai passar pelo fogo do purgatório, vai purgar ali seus pecados, depois sai dali. Isso é uma conversa, uma mentira muito grande do diabo, certo? Então eles pensam assim, né, que o inferno vai ser esvaziado, por pensarem que todas as religiões conduzem a Deus. É isso que eles dizem. Conduzem sim, vai conduzir a Deus sim, mas vai dobrar o joelho, todos eles se dobrarão perante o Senhor, mas aí vai receber isso aí, apartai-vos de mim, vai até o Senhor sim, porém quando chegar lá, vai receber isso aí, apartai-vos de mim, vós malditos que praticais iniquidade. Ouça isso no nome de Jesus, para se cumprir que todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor, certo? Então, entendam então que todas as pessoas serão salvas, porém, não é isso que Jesus e Cristo ensinou. Jesus disse que no dia do juízo final haverá separação eterna entre salvos e perdidos, certo? Lá em Mateus capítulo 25, né? Versículo 31 a 46, por ali. Ele também ensinou que o destino dos perdidos será o inferno. Se o teu olho direito se faz tropeçar, ele fala, né? Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. Você vê como é sério isso aí? Mateus 5, versículo 29. Jesus também afirmou: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. João capítulo 15, versículo 6. Ok. Quarto subtópico. Esse tópico aqui, já teve aqui o quarto subtópico, esse é pequenininho, né? Vamos lá. Aí, falando aqui sobre o purgatório que eu acabei aqui de citar aqui, esta é a doutrina esposada pelo catolicismo romano. De fato, a não ser no livro de Apocalipse, né, de 2 Macabeus 12 e 46, as escrituras não reconhecem tal doutrina. Vejam só. O que ela ensina então? Ouçamos o que diz aqui o catecismo católico, né? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, isso é o que eles pensam, né? Passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu, certo? Porém, a Bíblia é clara, não há repescagem aqui, nem segunda oportunidade depois da morte, como diz lá em Lucas 16, versículo 26, ok? Então, nós devemos ficar muito atentos a isso aqui, porque tudo que sai fora aqui da Bíblia é doutrina de demônio, é ensinamento falso, certo? E vamos ver aqui o aniquilacionismo. Aniquilacionismo também, vamos ver a crença dele, é a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que, após algum tempo, vejam só o que eles pensam, após algum tempo serão extintos e deixados de existir. O espírito ele é eterno, né? Vejam só que o que vai deixar de existir é o corpo carnal, porém o espírito ele continua, ele é eterno. Então eles pensam que a pessoa serão extintos e deixarão de existir. Embora homens de Deus como John Stott, né, tenha escrito nesta doutrina, à luz das escrituras e da história da igreja como registrada aqui nas confissões, né, a posição cristã tem sido
de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. É isso que a própria palavra de Deus vem nos ensinando aqui. Ouça o que diz as Escrituras. Ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja só, para todo sempre. Não existe esse negócio de ser extinto e que vai deixar de existir, não. Você pode ter essas referências lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, Apocalipse 14, versículo 9 ao 11 e Apocalipse 19, versículo 20, ok? Vejam só aqui. Sexto, o pensamento ortodoxo, como cremos. Vamos ver aqui. Finalmente, a ortodoxia cristã, que aceita o inferno como uma realidade bíblica, um lugar de sofrimento inesgotável, né? Quanto mais for para lá, o diabo vai achar bom, né? Então é inesgotável, não tem fim, é um poço sem fundo, né? E é um sofrimento inesgotável e consciente, reservado para as almas dos incrédulos. Ali, em meio a indizíveis tormentos ali, os espíritos dos ímpios aguardam o dia da ressurreição, quando comparecerão, olha, aqui, diante do trono de Cristo. Foi como eu falei agora, que todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor, né? Mas um vai receber um apartai bem-vindo e outro apartai de mim. Então, todos vão comparecer diante do trono de Cristo. E, uma vez julgados e condenados, serão, afinal, lançados em corpos e almas no lago de fogo, onde sofrerão suplícios, né? Inexprimíveis ao longo da eternidade sem fim. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado. Não adianta nós querermos aqui na Terra viver uma vida, né, de qualquer maneira, achando que não vamos padecer, não vamos sofrer eternamente. Se fosse assim, seria bom. Ninguém queria hoje andar no caminho estreito, né? Sofrendo muitas vezes e tal, e depois ficar é, lá um pouco de tempo na tormenta e depois sair e receber a salvação, ou então simplesmente deixar de existir. Assim seria bom, né? Mas ali nós devemos tomar muito cuidado, porque ali é real e é para sempre. Você já pensou lago de fogo ali, queimando direto e tal? Alguém fala assim, ah não, mas morreu, acabou, não existe isso. Depois que você morre, veja só, a sua matéria, o seu corpo, não sentirá dor nenhuma. Então você vê que quem sente dor, que está dentro de você, dentro desse corpo aqui, a sua alma, é o seu espírito. Então, você saindo daqui, essa alma, a dor continua na alma. Você isso no nome de Jesus, se ela for lançada no inferno, continuarão lá, continuará o sofrimento eterno. E isso não é bom para ninguém, né? Não desejo isso para ninguém, queremos aqui, estou falando simplesmente para que cada um possa refletir no melhor para a sua vida, para a sua alma e andar no caminho da santidade. Segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Vamos ver aqui, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento, a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo, certo? Tudo que tem ali no Antigo Testamento está apontando figura, comparação para o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a palavra hebraica, frequentemente traduzida como inferno, é Seol. Ela aparece cerca de 64 vezes, né? Seol não se refere especificamente a um lugar de tormento eterno, não, mas sim a sepultura ou cova onde os mortos são enterrados. É importante notar que o conceito aqui, irmão, o conceito de vida após a morte, não é tão desenvolvido no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ok? Então, vale nós lembrar isso aqui, que não, esse conceito aqui de vida após a morte não é tão desenvolvido aqui no Antigo Testamento, certo? Só apontando para o Novo Testamento. Segundo subtópico do tópico 2, no Novo Testamento. Três palavras gregas que aparecem no Novo Testamento aqui foram traduzidas aqui pela palavra inferno, né? Hades. Foi traduzida para Hades. Traduz aqui o hebraico Seol, Tártaro,
né? Geena. Hades, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, irmãos, traduz aqui Seol por Hades. Hades é considerado um estado intermediário aqui dos mortos. Não é o inferno propriamente dito, mas um castigo intermediário para os mortos sem Cristo. É uma prisão temporária, certo? Até o dia do juízo. Aqueles que morreram condenados estão lá, né? Conscientes e em tormentos, plenamente cientes do motivo de estarem nesse lugar. A ideia do Hades como um lugar ardente de tormento para os ímpios é encontrada apenas uma vez na passagem do rico Lázaro. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, porque estou atormentado nesta chama, como diz lá em Lucas 16, versículo 23 e o versículo 24. Então aqui vocês conhecem essa história do rico Lázaro. Lázaro morreu, foi para a ceia de Abraão, e o rico foi para o lugar de tormento. Estava lá em chamas, estava lá sofrendo. E ele desejou, então você vê que ele estava consciente, ele desejou que Lázaro, pediu para Abraão que Lázaro fosse lá molhar o dedo nas águas que tinha, aquelas águas cristalinas lá do lado de Abraão, que estava ali com Lázaro, e fosse lá refrescar a língua dele, pois ele estava sendo atormentado. Mas que Abraão falou para ele, não podia porque havia um abismo entre eles. Então nós devemos, né, tomar cuidado em vida, ouça isso no nome de Jesus. Vamos aqui agora ver a tradução aqui de Geena. Geena é a forma grega, certo? Da expressão hebraica Geinon, que significa Vale de Inom. Biblicamente era o nome de um vale ao sul de Jerusalém, onde crianças eram sacrificadas em rituais pagãos, né? E um local chamado Tofete, que significa altar. Alguns reis de Israel, incluindo aqui o rei Salomão, sacrificavam a ídolos nesse lugar também. Salomão, depois que se desviou com as mulheres, a mulherada lá, Salomão foi um rei que, né, foi filho de Davi, que começou bem, depois ficou mal no seu reino, mas depois ele se arrependeu de novo e recebeu o seu perdão, né? Então, ali também Salomão sacrificava nesse lugar, nesse altar. Então, o rei Josias, no entanto, transformou o vale em um depósito de lixo, né? No mundo judaico contemporâneo aqui, do mundo judaico contemporâneo de Jesus, acreditava-se que Geena era o lugar onde os ímpios, né, sofreriam como castigo eterno. Nos evangelhos, o termo é traduzido por inferno, né? Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno, Mateus 23, versículo 33. Geena é associada ao lago de fogo apocalíptico, onde serão lançados a besta e o falso profeta. Esses dois foram lançados, irmãos, esses dois foram lançados vivos, né? A besta e o falso profeta foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, versículo 20. E aqueles também cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 15. Deixa eu falar aqui sobre os nomes escritos no livro da vida. Quando os 70 voltaram felizes, quando Jesus deu a missão para eles, e você vê que é perigoso, a pessoa muitas vezes está fazendo a obra de Deus, achando que, né, está cheio de poder, está fazendo milagre, maravilha e tal, e Deus está com ele e tal. Quando eles voltam, todo feliz, falando, mestre, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus fala assim, olha, eu vi Satanás descer, cair do céu e tal. Ele fala assim, olha, não se alegre só por isso, porque os demônios se submetem a vocês, não, mas alegrai-vos, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Quer dizer, tinha como eles fazer tudo aquilo ali, sem que o nome deles estivesse escrito no livro da vida? Sim, teria sim. E nós já falamos aqui em outros vídeos aqui que né, a pessoa pode expulsar demônios, pode curar os enfermos, porém não ter o nome escrito nos céus. Isso é que é o perigo, né? Então devemos
tomar muito cuidado quanto a isto, né? Que o dom não quer dizer salvação, ok? Jesus, quando chamou os 12, deu poder sobre os espíritos imundos, deu a todos, inclusive Judas, que o traiu, Judas Iscariote, também recebeu desse mesmo poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, então devemos tomar muito cuidado, ok? Outros nomes aqui para indicar o inferno. Na Bíblia, há outras expressões para designar o lugar da maldição eterna. Tártaro é também traduzido por inferno, porque, vejam só, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, vejam só, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Veja só, lá em 2 Pedro 2 e 4, né? Há ainda muitas outras formas usadas para descrever o lugar de agonia eterna, como abismo, fornalha de fogo, trevas exteriores, fogo eterno, vergonha e desprezo eterno e tormento eterno, tudo isso aí. Esse é o castigo eterno, também chamado de fogo que nunca se apagará. Ouça isso no nome de Jesus. A palavra inferno, irmãos, aqui na Bíblia, engloba uma variedade de conceitos e locais associados aos mortos e ao julgamento, né? No Antigo Testamento, por exemplo, Seol é um lugar mais neutro, enquanto no Novo Testamento os termos Hades, Geena e Tártaro adicionam nuances de punição e julgamento. É crucial entender aqui esses contextos para uma compreensão completa do que a Bíblia ensina sobre o destino ali do final das almas, né? Então é muito bom, é crucial aqui nós entender isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor a nós, até para proveito nosso também, né? Para nós temermos ir para esse lugar, né? Terceiro tópico, nós vamos falar aqui sobre a doutrina bíblica do inferno. O começo aqui, nós começamos falando sobre isso aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, doutrina bíblica do inferno. Vamos ver aqui o conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus 25 e 41, foi nós começamos a ler lá no textuário, né? O inferno aqui, irmão, ele é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Claro que não, né? Como lá em Gênesis 1, versículo 26, Deus vai falar, a palavra vai falar que Deus criou nós à sua imagem e semelhança, né? Então, Deus jamais criaria um lugar de tormento assim, um lugar ruim desses para a sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, aqueles que se rebelaram, né? Contra o próprio Deus lá no céu. Satanás queria, né, subir acima de Deus, fazer a sua morada, seu trono e tal, e foi expulso de lá. E ele conseguiu, né, com a cauda, a Bíblia diz que o dragão, com sua cauda, trouxe uma terça parte dos anjos, saiu arrastando lá, convenceu muitos e foram caídos aqui. Aí você pode ver lá em 2 Pedro 2 e 4, Judas 12, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver lá em Judas 6 também. Apocalipse 12 e 7, né? Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, né, que é o diabo, conforme diz lá em 2 Coríntios 4 e 4, o Deus desse século, né, o diabo, ele será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Aqui para lembrar, você lembra aqui que eu falei que Satanás, quando ele caiu, ele trouxe uma terça parte? Por quê? E Satanás convenceu a eles. Assim é o homem também que não acreditam, aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra, ele se coloca aí sob o governo desse século, né? Do Deus desse século, que é o diabo. Deus aqui com D minúsculo. Então, ele, né, é perigoso que o diabo ele convence, louvado seja o nome do Senhor, muitos a caírem aí nesse abismo. Vamos ver aqui o teólogo Pocker, né? Ele afirmou: cremos na realidade do inferno como um estado de punição eterna, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. Cremos na certeza do inferno para todos os que
o escolhem através da rejeição de Jesus Cristo e de sua oferta, né, de vida eterna. Então Jesus, ele ofereceu sua vida eterna. Então, mas muitas pessoas deixam de acreditar nessa oferta para crer no diabo, que nas coisas, né? Então nós cremos também na justiça do inferno, na justiça do inferno como uma aflição justa da humanidade causada por Deus, devido às nossas obras malignas, né? E cruéis. Então, quando nós deixamos de... Aí tem pessoas assim, mas como que um Deus tão bom vai lançar, né? Não é que Deus vai lançar, as pessoas se permitem ser lançadas lá porque rejeitam a Deus, rejeitam o Criador, o Senhor, a morte de Jesus Cristo na cruz, no Calvário, eles não aceitam isso aí. Então é eles mesmos que vão para lá por livre, espontânea vontade, né? É o ato livre, louvado seja o nome do Senhor. Então, sobre essa realidade, irmãos, a declaração de fé das Assembleias de Deus, por exemplo, né, é muito completa ao dizer o destino dos incrédulos é a condenação eterna do inferno. As Escrituras Sagradas revelam que o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos, né? Conforme nós já lemos aqui, Mateus 25 e 41, o lugar para o qual é destinada a alma dos ímpios e de todos os que rejeitam o plano de Deus para a sua salvação. Certo? Então, esse aqui é o credo que nós cremos, né? Aqui o credo das Assembleias de Deus, é a declaração de fé, né? Olha, segundo subtópico aqui, do terceiro tópico, o que ensina a doutrina? O subponto 3 é uma extensão deste, portanto, será comentado aqui. Vamos lá. Esse aqui é uma extensão, né, desse subtópico aqui, do subtópico 3. Olha, a realidade do inferno, irmãos, é um ensino integralmente bíblico. Você pode ver isso lá em Mateus 10, 28, Mateus 23, versículo 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, versículo 5. Não falta referências para nós estarmos estudando sobre isso e acreditando, né, nessa realidade do inferno. Então, descrito aqui como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo, e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas, né, passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. E isso não é nada bom, né? Você vai ver lá em Mateus 25, 41, foi o textuário que nós estamos lendo. Isto é horrível, né? Quando a pessoa despreza o Criador, o dono do mundo, o Deus amoroso, o Senhor que fez todas as coisas, proporcionou prazeres, coisas boas para nós. Então, tudo isto, amados, quando a gente abandona a presença de Deus, nós vamos viver. O homem, né, que abandona, irão passar a sua eternidade totalmente separada de Deus, sem aquele amor, sem aquele carinho do Senhor, se queimando, sendo humilhado. Lá o fogo não se apaga, o bicho nunca morre. Isso é horrível. Então, o inferno não é um lugar onde Satanás reina. O inferno não é uma casa, um castelo ou uma caverna onde Satanás elabora ali planos para destruir a igreja. Não, dominar o mundo e causar miséria e dor àqueles que forem mandados para lá. O diabo não ocupa aí nenhuma posição de autoridade no inferno, não. O inferno é a ruína do diabo. O inferno é a sua futura prisão eterna e lugar de julgamento, né? Como Apocalipse, né, vai falar, capítulo 20, versículo 10. Então, o inferno é um lugar onde os pecadores se divertem, né? Onde os pecadores se divertem. Então, não é um lugar de diversão lá para os pecadores, não. Há quem pense e diga: eu prefiro me divertir no inferno com os meus amigos a ir para o céu vestir aqueles roupões brancos. Olha só que cabeça. O cara não tem noção de que é o inferno, né? Aqueles roupões brancos junto com um monte de pessoas religiosas e reprimidas. O inferno não é um barzinho, né, confortável e escuro com som de música eletrônica, não, né? Aquelas músicas eletrônicas ensurdecedoras. O inferno não é uma festa,
Jesus descreveu o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, mano. Olha, por isso devemos tomar muito cuidado para não cair lá, né? É um lugar de choro e ranger de dentes, como diz lá em Mateus 13, 36 ao 43. O inferno é um obscuro, eterno e sombrio lugar de julgamentos, né? Nós vem falando em Mateus 25 e 41 desde o começo, porque nós devemos colocar isso em mente. O inferno não é temporário. Existe também a crença que o inferno é temporário e não eterno. Depois que a punição pelos pecados cometidos for concluída, a pessoa será recebida no céu. Não, ou será simplesmente aniquilada. Mas as escrituras são bem claras a respeito da natureza eterna do inferno. Primeiro, a perdição é eterna, né? 2 Timóteo 1:9. Segundo, a punição é eterna também, a perdição é eterna, a punição é eterna, Mateus 25 e 46. O fogo é eterno, Mateus 18 e 8. Então, no inferno não há um trabalho a ser realizado para diminuir a pena, nem a esperança de uma liberdade condicional, não. Se fosse assim, os anjos que caíram de lá já estaria, talvez já tivesse sido pago lá os seus pecados e teria saído de lá, né? Mas eles continuam lá em cadeias, ou seja, no nome de Jesus, até o grande dia do Senhor. Então, o inferno não é um lugar exclusivo para pessoas más. Há quem pense que o inferno é um lugar para onde vão as pessoas más, sendo a definição de pessoas más aqueles que fizerem coisas piores do que nós, de acordo com a nossa perspectiva. O inferno é para Hitler, né? Eles pensam assim, o inferno é para Hitler, Stalin, Saddam, né? Saddam Hussein, assassinos em série, etc. Não. E não para nós, né? Pessoas normais, boas pessoas. Entretanto, o apóstolo Paulo escreveu que ninguém é justo, todos viraram as costas para Deus e se tornaram inúteis. Veja que diz Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Todos somos maus e merecedores da condenação eterna. Então todos estavam destinados a ir para o inferno, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos alcançou. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. Todos somos igualmente pecadores, não é aqueles que mataram, né, foram assassinos em série, não. Não, todos nós, seja qualquer pecado, pecadinho, não existe pecadinho nem pecadão para Deus. Todos temos que nos arrepender, como diz lá em Lucas 13, né? Todos temos que nos arrepender de igual modo. Todos somos igualmente pecadores e desesperadamente necessitados da misericórdia de Deus. E concluindo aqui, os crentes salvos em Cristo, irmãos, eles estão livres dos horrores do sofrimento do inferno, mediante a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e o capítulo 8, versículo 1 também. Todavia, devem estar alertas e vigilantes para não caírem em tentação e seguirem pelo caminho ali da condenação. Então, temos que estar muito alerta, vigilantes, para nós não cairmos na tentação e ser aí um seguidor aí pelo caminho da condenação, no caminho do inferno, né? Aos descrentes urge tomar aí providências para a sua salvação, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, enquanto há tempo oportuno, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Então, ainda há tempo, você que estava andando aí de qualquer maneira, a passos largos, e crendo que sua salvação já é garantida, mas porém continua, né, praticando atrocidades, praticando muitos pecados, desagradando ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Há tempo ainda para voltar. Há tempo, agora é o tempo favorável. Deixa um sim aí se você quer se voltar para Jesus, se você quer fazer uma aliança com o Senhor e seguir nesse caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa aí seu comentário e nós iremos estar orando por você
né? Se você que quer se voltar para Jesus ou aceitar Jesus depois que ouviu essa palavra e seu coração, né, você acreditou aí na existência do inferno, que se nós não nos arrependermos, né, como diz em Romanos 5, louvado seja o nome do Senhor, se nós não nos arrependermos, como diz lá em Romanos 3, né, que todos nós pecamos e destituídos, afastados estávamos da glória do Senhor, então você pode fazer um concerto com Deus hoje. Deixa aí seu comentário, nós estaremos entrando em contato com você, estaremos orando. Ouça isso no nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.